Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e estamos aqui na meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, e hoje estaremos lendo do versículo de número 14 até o versículo de número 18. Se você quer estar por dentro do que aconteceu em episódios anteriores, te convido a ir no canal Rodrigo Barbosa no YouTube e na playlist Meditação no Evangelho de Lucas. Já temos 85 episódios dessa série. Então você não pode ficar de fora. Entre dentro deste contexto para que você possa crescer em graça e conhecimento. Convido você para tudo agora, pelo menos os próximos minutos, para que você possa meditar na palavra do Senhor, ter entendimento nela e ela poder assim te ajudar a compreender e viver de uma maneira ao qual agrade ao Senhor e ao qual você viva uma vida abundante, assim como a palavra dele promete. Vamos lá? Lucas 16, versículo de número 14 até versículo de número 18. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar a mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Bem, o que os fariseus estão zombando de Jesus? Jesus acaba de contar a parábola do mordomo infiel, e ele acaba de dizer da maneira que os homens administram as suas riquezas. Jesus acaba de advertir aqueles ouvintes e os seus discípulos de que com a maneira ao qual eles lidam com o dinheiro, eles declaram se eles servem ou não a Deus, e de que não é impossível servir as riquezas e a Deus ao mesmo tempo. E o interessante é que os fariseus, eles zombam de Jesus, e a palavra fica muito clara. Por quê? Porque eram avarentos. Isso fica muito claro aqui no versículo de número 14. Os fariseus, há uma visão que o quanto o homem era próspero, enquanto o homem tinha dinheiro, parece que Deus estava com esse homem. Então, ter dinheiro, ter prosperidade era um sinal de bênção. Quando, na verdade, Jesus deixa isso aqui muito claro, que o quanto você possui de bens, ou de riquezas, ou de dinheiro, não define você ser abençoado com Deus. Os homens colocam padrões de bem-aventuranças, como: olha, tenho um carro do ano, olha, eu tenho uma casa, olha, eu tenho uma empresa, olha, eu tenho dinheiro, olha, eu viajo. E aí a pessoa olha isso e fala: nossa, Deus está abençoando aquela pessoa, como aquela pessoa é abençoada. Mas nem sempre é assim. Jesus deixa muito claro no versículo de número 15 que os fariseus justificam a eles mesmos. Eles acham que as coisas que eles fazem, as coisas que eles possuem, dão a eles crédito com Deus, ou mostra para todos que Deus está com ele. Mas Jesus, ele é enfático e diz que Deus conhece o coração, e não é aquilo que queremos mostrar para os homens como sendo bem-aventurança que de fato será. O interessante é que a riqueza não é um sinal de prosperidade espiritual. Não é o fato de possuir alguma coisa ou ter uma conta bancária rechonchuda que vai definir que você tem Deus no coração ou não. Isso fica muito claro. E aí isso também começa a cair por terra as pregações de teoria das prosperidades, de pregações de prosperidades que as pessoas acabam correndo atrás. E acabam se prostituindo espiritualmente porque querem ser prósperos financeiramente. O reino de Deus não caminha
com a visão monetária desse mundo. O reino de Deus não caminha, você não é bem-aventurado, você não é abençoado por Deus porque você tem uma conta próspera. Dinheiro não é sinal de espiritualidade. Jesus deixa isso muito claro. Então preste atenção na sua busca. Qual tem sido os seus objetivos quando você dobra o seu joelho? Qual tem sido a sua oração quando você tem buscado ao Senhor? E muitas vezes não se sinta sem Deus porque você não tem um carro do ano. Isso não está relacionado à prosperidade. E aí entra um versículo um tanto quanto difícil em uma primeira leitura, que parece controverso. Quando você lê o versículo 16 e 17, parece que eles estão falando de duas coisas diferentes, porque diz: a lei e os profetas duraram até João, então é anunciado o reino de Deus. E no versículo 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Peraí, mas se a lei durou até João, como é que é mais fácil cair um tio, passar o céu e a terra do que cair um tio da lei? É que realmente a tradução que nós lemos, no caso essa aqui é Almeida, ela colocou essa palavra duraram. Mas só que se você ler Mateus capítulo 11, versículo de número 13, ao qual Jesus está falando praticamente a mesma coisa, é um texto paralelo, a palavra empregada é: e a lei e os profetas foi profetizado até João. Profetizaram até João. Não é que duraram, porque justamente se você vai ler esse contexto, vai ficar muito claro que a vontade de Deus, a lei de Deus não passou. Então não foi assim: a lei durou até João e agora a gente vive simplesmente pela graça. Mas o que o texto está querendo dizer é que a lei e os profetas profetizaram, anunciaram até João. Então a partir de João, o que João vem anunciando? O Messias, o cumprimento da lei, a lei vivida, o ápice da lei. Não está dizendo que a lei foi abolida, porque os princípios de Deus continuam sendo princípios. Você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar, você não vai adorar outros deuses, você vai continuar fazendo tudo isso. Então isso não foi abolido. O querer de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus é boa. Jesus já havia dito isso no Sermão do Monte, que os céus e a terra passarão e um tio da lei não cairá. Então o que Jesus está querendo dizer? Versículo de número 18, que parece que foge de todo esse contexto dessa conversa, porque parece que está falando de dinheiro, de prosperidade, está falando de lei, e de repente o Senhor fala de divórcio. Olha só: qualquer que deixar a sua esposa e casa com outra adultera, e a que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Parece que Jesus meteu um assunto aí que não tem nada a ver, mas tudo dentro de um contexto é explicado. Por quê? Os fariseus, os mestres, a maioria dos líderes religiosos daquela época permitia que um homem se divorciasse da esposa por qualquer motivo. Tô cansado. E vai lá e se separa da mulher. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a lei não mudou, pelo contrário, diante do Senhor a lei é até mais rígida, porque o homem ele vai encontrando legalidades na lei para que possa fazer as coisas do seu jeito, para ser guiado pelo seu próprio coração, pelos teus próprios desejos, para que ele possa moldar a lei, as coisas conforme as suas fraquezas, as suas necessidades e as suas tentações e os seus desejos. Mas Jesus ele é enfático e diz que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus preza pela vontade do Senhor acima do desejo dos homens. O Senhor não quer o divórcio. O divórcio ele surge por causa do coração do homem. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Podem legalizar a maconha, podem legalizar o aborto, podem declarar o que for diante da lei dos homens, mas o princípio de Deus e do reino, ele é superior à própria inclinação do homem para os seus desejos. Você está entendendo o que está dizendo? Nós vivemos o reino e nós devemos empregar força, determinação neste reino que nós vivemos. Não devemos ser moldados pelos desejos, pela riqueza ou por aquilo que nós somos moldados diante dessa visão humana e legalista que muitas vezes vai aprovar um monte de coisa. Mas nós vivemos o princípio do reino.
que é a vontade do Senhor, a lei pura, verdadeira e que veio ser vivida em Cristo Jesus e aplicada em nossas vidas também. Não vamos usar a graça para dar legalidade às nossas fraquezas. Pelo contrário, que a graça do Senhor nos ajude a viver a vontade do Senhor de uma forma íntegra, perfeita e boa. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você. Que essa mensagem e essa meditação esteja em seu coração. Fique com Deus e até a próxima.